Tudo bem? Aieda, esse é o canal Em Dia do Fim. Eu ensino mulheres católicas a sair do endividamento. E hoje nós vamos falar sobre realizando sonhos. Eu comecei a falar um pouquinho de como eu passei essa minha trajetória de sair do endividamento, que eu comecei em 2/12/2019 e vim percorrendo o caminho. E hoje eu venho trazer as publicações que eu fiz na época, né? Em janeiro, fevereiro, março, abril, durante o ano todo de 2020. Eu estou fazendo essa série de vídeos mostrando o passo a passo que eu percorri, mostrando como uma pessoa simples, assalariada, com salários baixos, ganhando abaixo de 2 salários mínimos e sendo eu funcionária pública, meu esposo motorista de transporte coletivo. Nossos salários não são muita coisa, mas mostrando como foi possível, sendo uma pessoa assalariada, ganhando pouco, sair do endividamento e começar a realizações. E hoje eu trouxe, né, esse tema como para a gente falar um pouquinho como eu fiz em 2020, para que eu pudesse chegar até hoje, dia 7 de maio de 2025, e falar a todos vocês como foi um pouquinho dessa minha trajetória. Nessa nova fase de vídeos que eu comecei a fazer, eu tenho começado, como eu falo com o público, nós mulheres católicas, eu tenho falado para nós, eu tenho trazido inicialmente o versículo da Bíblia, para que a gente possa, com base nele, ser a nossa fonte de fortalecimento, de foco. Como diz no empreendedorismo, nossa fonte de foco, nossa meta seguida. E tudo isso eu só consegui porque eu fiz isso aqui, né? Eu me apoiei muito em Deus. Eu não fazia, na época, eu não fazia assim como eu estou fazendo agora, a leitura bíblica, mas eu sempre conversei com Deus o tempo inteiro, Deus na minha vida. Então, eu sempre exercitei a conversação com Deus. E Deus sempre me ouviu e Ele sempre me atendeu da forma que era para ser atendida. Eu demorei para entender, mas a partir do momento que eu entendi tudo o que aconteceu na minha vida, eu entendi que sim, Deus, era dessa forma que Tu querias que acontecesse para a minha vida, para que eu pudesse aprender. Porque se tivesse feito do jeito que eu queria, eu não teria aprendido a lidar com as finanças de casa. Porque eu passei o quê? 2019 eu estava com 39 anos, 38, dia 2 de dezembro eu estava com 38, né? Ia fazer 39, né? E eu ainda não tinha aprendido a lidar com as minhas finanças. Por isso que eu estava numa situação crítica financeiramente. E eu precisava de um choque profundo para poder lidar com essas finanças. Então, vamos ler o versículo de hoje. É Salmo, capítulo 36, versículo 4. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá. Põe tuas delícias no Senhor, e os desejos do teu coração Ele atenderá.
põe tuas delícias no Senhor e os desejos do teu coração Ele atenderá. Foi isso que aconteceu. Eu coloquei meus desejos do meu coração profundo e Deus me atendeu. E continuando os vídeos que eu estou fazendo em relação ao que eu fiz em 2020, no dia 15/11/2020, eu publiquei Realizando Sonhos. Lá eu escrevi o seguinte texto. Eu fiz um curso na época. Nesse curso, eu estava fazendo um curso nessa época, e nesse curso ele lançou a proposta para que a gente pudesse fazer um vídeo falando publicamente qual era teu desejo de realizar o empreendedorismo. Eu sempre tive esse sonho de realizar o meu empreendedorismo, de montar meu próprio negócio. Então lá eles lançaram esse desafio. E eu aceitei. Ó. Eu estava lá no aeroporto. Olha só minha foto lá no aeroporto. E lá eu fiz um vídeo. Na verdade, eu fiz só a publicação e eu escrevi que o meu sonho de ser empreendedora, o que eu queria naquele momento. E eu escrevi o seguinte texto: eu decidi voar na minha carreira como empreendedora digital e tenho um e-mail no YouTube, um Instagram, eu coloquei e-mail, né? Mas é canal no YouTube, um Instagram e uma página no Facebook específica há 11 meses, naquela época eu coloquei, né? Que era o tempo que eu tinha. E 13 dias que falam de endividamento e educação financeira para as trabalhadoras como eu. Tenho algumas postagens de como comecei quando estava extremamente endividada e como hoje superei esse quadro com muita persistência e educação. Convido todas as mulheres endividadas a conhecerem as minhas redes sociais. Então, eu convido a todos. Eu estou falando especificamente para as mulheres, mas qualquer pessoa que se identificar, fique à vontade para me acompanhar e ouvir o que eu tenho para falar sobre educação financeira. Então, eu fiz essa seguinte postagem, esse desafio que foi lançado abertamente. E eu, como na época eu ainda tinha muita dificuldade de fazer filmagem, eu acabei coloquei minha foto e escrevendo isso, falando publicamente nessa época que eu tinha o canal, que eu convidava as pessoas que eu tenho, né? Tanto que eu tô falando nesse canal, especificamente no Instagram, sobre as minhas postagens. Eu tenho esse canal. Estou publicando e especificamente estou convidando as pessoas para curtir, para me acompanhar, para que elas possam assistir os vídeos e praticar na sua vida, porque vai dar super certo. E aí, no dia 19/11/2020, eu fiz outra publicação aqui, ó. Coraçãozinho, eu estava indo para o trabalho lá na ponte do Educandos. Na época, né, estava ainda no negócio de lockdown, o transporte estava muito ruim, então eu ficava lá no garajão, na parada do garajão, que é aonde era garagem, né, o garajão de garagem. E aí eu ia andando até lá no SPA, que fica lá na Panaí, lá no Educandos, lá na Colônia Oliveira Machado.
Eu trabalhava lá no SPA, lá na época. E eu ia andando. Aí eu tirei essa foto lá no meio que eu ia. E fiz o seguinte texto, no dia 19/12/2000. A persistência é a força que dia 19, maravilhoso para se comemorar o Dia da Mulher Empreendedora. O ser empreendedora não é fácil, mas a persistência de atingir é a força. O dia 19 de novembro, né? Dia da Mulher Empreendedora. Não é fácil, eu lancei a realização do meu sonho e nesse dia eu falei sobre, eu publiquei sobre a persistência. Não é fácil ser uma mulher empreendedora. Tudo que as mulheres fazem no mercado muito ainda machista, muito onde as mulheres ainda tem muitas pessoas que acham que as mulheres ainda não podem ocupar certos lugares, que nós ainda temos dificuldade também para assumir nosso papel de liderança, nosso papel de mulheres empoderadas, mulheres que conseguem fazer como um canal desse. Eu sempre observo, eu vejo que na política, nas direções, geralmente nos canais de YouTube, você pode ver, a maioria que tem sucesso são homens. Nós mulheres estamos lá embaixo. E por que será? Eu fico me perguntando. Eu acredito que tudo é uma forma de a gente, como foi nos colocado, porque é algo tão forte, eu falo porque é o que eu sinto, é uma coisa tão forte que nós mulheres, assim, tipo assim, nós não conseguimos chegar nesses pontos altos, que passa a imagem ainda que os homens que são melhores, que os homens que são mais ambiciosos, que os homens são mais cativantes, que os homens, sabem, são mais articuladores, e na verdade eles são. Isso é verdade, eles são. Nós mulheres, nós temos mais dificuldade de comunicação, dificuldade de agradar as pessoas, dificuldade de articular, porque nós somos mulheres tão fechadas, eu acho, nós não concordamos muito com certos comportamentos e acabamos sendo mais fechadas e não relevamos. Então, acabamos perdendo aí nesse rinque para realizar nossos sonhos aonde a gente quer. Mas nós, as mulheres que enfrentam, elas conseguem chegar lá. Então, tanto que a gente tem na história. Já tivemos aqui no Brasil uma presidenta, né? A Dilma Rousseff aí foi uma presidenta aqui do Brasil, e muitas outras mulheres aí. E no canal digital também nós temos uma mulher bastante conhecida, que inclusive foi uma das que me ajudou nesse processo. Eu acompanho o seu canal, ela é muito conhecida, não vou falar o nome porque eu não tenho, mas eu sigo muito ela, eu olho os vídeos dela, eu vejo as orientações dela, já comprei o livro dela, e ela é brasileira. Ela fala que ela tinha essa vontade de ensinar a educação para o Brasil, para a gente tirar a educação financeira. Então, ela é uma grande referência para mim, ela é uma grande referência aqui no Brasil. E é muito bom você seguir o canal dela, que ela tem muito conhecimento, muita coisa que vai ajudar a gente, como me ajudou a sair do endividamento. E eu venho nessa realização de sonho com esse canal que hoje eu estou aqui. Comecei a falar, porque a realização sonho, publiquei publicamente, agora estou falando ao vivo sobre esse canal de educação financeira. Quando eu comecei a falar digitalmente que eu queria ser uma empreendedora, porque eu sempre quis ser uma empreendedora, só que eu nunca fui até hoje uma empreendedora, porque
eu não sabia o que montar. Eu já vendi, já revendi as coisas, às vezes revendo ainda, já vendi alimentação, mas eu não me identifico com essas coisas. E quando apareceu o digital, nessa época que foi em 2019, foi quando eu já estava vindo falar sobre o digital, e aí quando eu comprei um curso sobre o digital, um curso muito específico e caro, eu entendi, eu tive muita dificuldade para entender, porque eram várias linguagens novas do digital e eu não entendia nada. Esse negócio de avatar, Roma, tantas palavras novas, foi um pouco difícil para mim entender. Hoje eu já comecei a entender todo esse mundo do digital. E aí veio a pandemia e estourou o digital. Hoje todo mundo agora confia no digital. Então, eu comecei a estudar e muitas coisas aconteceram, né? Eu comecei a publicar sobre, ele fala assim no digital, publica sobre algo que você gosta. O que eu gosto? Eu gosto de falar da minha região amazônica, eu gosto de falar da minha Manaus, eu gosto de falar daqui dos lugares que tem em Manaus para ser visitado e sobre os lugares que tem para ser visitado no estado do Amazonas. Nós temos muita coisa para valorizar o turismo. Foi uma época que eu estava atrás e aí me interessei sobre o turismo, sobre fazer essa ponte, a gente fazer esse canal sobre o turismo. Aí eu fui fazendo os percursos dos lugares que eu nunca tinha ido, gratuitamente, depois pago, sobre o passeio que nós temos muito aqui, que é feito, só ir lá no Ceasa tem os barcos que vendem, né? Também tem na escadaria dos remédios aqui, que é a parte do porto ali de Manaus, onde faz esses passeios maravilhosos para ir nas aldeias, o Boto, a gente vê onde tem o pirarucu, os artesanatos maravilhosos como esses da nossa região amazônica, e fui conhecer um pouco sobre coisas que eu morando aqui há mais de 40 anos e não tinha ido conhecer, né? E conheci um pouco. Ainda tem lugares que eu ainda não fui e vou com a família. E aí, só que eu me deparei com o quê? Com a questão financeira, porque depois dos lugares gratuitos, outros lugares eu precisava pagar. E eu não tinha dinheiro. Então, eu comecei a praticar, comecei a ver o resultado do que eu estava praticando, e aí eu fui publicamente, no dia 15/11 de 2020, falar sobre a realização dos sonhos. Publiquei dia 19/11 sobre a mulher empreendedora, que nós, mulheres empreendedoras, nós conseguimos fazer as coisas quando a gente coloca na nossa cabeça. Claro que inicialmente você tem que mudar seus hábitos. Inicialmente, a mudança, quando ela não acontece por amor, ela acontece pela dor. E a gente deixa sempre para mudar pela dor. Eu até falei aqui, ó. A mudança, primeira parte dentro de você. Isso eu publiquei já, foi na outra publicação, eu coloquei dia 20/11 de 2020. A mudança parte primeiro de dentro de você. E foi o que aconteceu comigo. Quando ela partiu de dentro de mim, eu mudei meus comportamentos, meus hábitos financeiramente. Estava conversando esses dias com meu esposo e minha filha. Falou, tu é louca, Ieda, tu é louca, tu se mete. Eu não sou mais tão louca, tu tá vendo que agora eu tô conseguindo economizar aqui, eu estou comprando as coisas, tudo, e ainda tá sobrando dinheiro. Eu disse, olha, ainda sobrou dinheiro dos nossos cartões, dos cartões dele, do meu filho, alimentação e restaurante. Ainda pra esse mês, a gente ainda tem crédito nos cartões deles, para você ver o quanto eu aprendi a educação financeira na minha casa. Eu assumi uma dívida alta, falei, ó, eu assumi durante 1 ano uma dívida alta. E essa dívida alta que eu assumi durante 1 ano, eu me comprometi a não gastar além do necessário de casa, além daquilo que eu preciso gastar para fazer as coisas acontecerem, para mim não voltar àquela realidade que eu tinha de voltar a ficar endividada. Você vê,
Eu tenho roupa. As minhas roupas já estão, como meu marido falou uma vez, quando eu casei com ele, ele olhou minhas roupas, ele falou, tu só tem roupa velha. Eu fiquei triste, baixei a cabeça e falei, eu só tenho roupa velha. Aí ele estava falando agora de novo, tu só tem roupa velha. Eu disse, meu amigo, eu só tenho essas roupas, mas essas roupas ainda dá para me usar. E eu não preciso comprar. Eu passo o tempo todo trabalhando, final de semana eu vou para a igreja, essas roupas ainda tão boa para me usar, vou usar. Até quando elas começaram a se rasgar, que agora a minha roupa de trabalho começaram a se rasgar. Eu disse, agora é sinal que eu tenho que comprar novas roupas para me começar a trabalhar. Quando começa a rasgar, eu começo a comprar roupas para me trabalhar. Não tenho necessidade. Eu falo, eu não vivo de moda, porque quem vive de moda tem que estar com todo dia uma roupa nova. Tem que fazer propaganda para as pessoas da moda para você vender. Então eu não vivo. Ninguém está me bancando para me estar com uma roupa, um acessório, alguma coisa nova. Para me estar todo dia, quando eu fizer uma filmagem, uma postagem, tá fazendo propaganda. Faço propaganda gratuita para os artesanatos da Amazônia? Faço, porque é da minha região, é da minha terra, valoriza aquele pequeno agricultor, aquele pequeno artesão que vai lá na floresta, lá tirar lá do mato, vai pintar, gasta um dinheirão, cobra um valor tão baixinho que a gente fala assim, ai, tá caro, deixa por tanto, não valoriza o trabalho desses artesãos que sofrem tanto. Isso aqui faço propaganda para eles, mas para comprar desses artesãos, quando você vai lá nos passeios, porque eles vivem também desses artesanatos que não matam. Aí fala, ai, cheio de pena, você matou os pássaros. Não, as penas caem. Onde você vê que tem muito passarinho, você vê que tem penas que caem. Isso aqui é reaproveitamento que tem da floresta. São coisas que são... Isso aqui são caroços de açaí, tem caroço de tucumã. Isso daqui tudo é tirado, sementes da terra. Então isso aqui eu tenho o maior prazer de falar, de mostrar para as pessoas, para valorizar esses artesãos que muitas vezes sofrem e para ganhar um valor tão mínimo que muitas pessoas não querem pagar, e valorizar essas pessoas, esses artesanatos, esses empreendedores natos. Então isso aqui eu tenho o maior orgulho de fazer propaganda gratuita sem ganhar nada, para valorizar a minha região e a minha terra. E falar de empreendedorismo, falar nesse canal o quanto é bom. E tudo isso foi através do quê? Tudo isso eu aprendi através da educação financeira. Hoje eu dou esse valor para essas pessoas, porque eu também já fui essas pessoas que não valorizavam. Hoje eu dou valor para essas pessoas. E falando dessa mulher empreendedora, falando das postagens que eu fiz, essa mudança que vem dentro de mim, eu publiquei isso em dia 20 de 11 de 2020, eu fiz a seguinte postagem, o seguinte texto. As coisas não vão acontecer se você ficar só parada olhando o vento. Ficar parada não vai resolver sua situação financeira. Eu preciso comprar com cautela aquilo que eu podia ter mais, aquilo que eu posso ter mais desconto, aquilo que eu posso ter desconto eu compro à vista, aquilo que eu não consigo mais ter desconto, né? Eu posso comprar e parcelar de 2 vezes, ou se você for parcelar mais vezes, mas você vê, porque eu sempre pergunto assim, esse preço é à vista, mas esse preço à vista também é o mesmo no cartão ou tem mais desconto? Ele falou, não, esse é nosso desconto e é o mesmo preço no cartão. Vou lá, passo o cartão para mim ganhar bônus. Eu já falei pro pessoal, eu já ganhei no cartão de crédito mais R$300 de dinheiro de volta. Já falei de relação a gente cancelar aqueles cartões que cobram taxas e a gente ir atrás de cartões que não cobram taxa, ainda pago
É 1% que eles pagam de volta, né? Tem uns que pagam 1%. Desses que eu pago 1%, já tive mais de R$ 300 de volta de dinheiro, que eles depositam direto na conta. Na verdade, eu acho que já deu R$ 500 de devolução de dinheiro. Olha a diferença, o quanto quando você aprende a educação financeira, falar sobre o empreendedorismo, falar da mudança que você tem que fazer. E essa mudança, ela afeta toda a sua família. Hoje, meus filhos têm investimento, nossas conversas totalmente diferentes, já fico atenta, já estão investindo, já estão ganhando dinheiro que cai na sua conta, que todo mês está caindo dinheiro na minha conta. É pouquinho porque eu tenho pouco investimento, mas eles estão pagando os dividendos na minha conta. Olha o papo que eu estou falando para você, né? Olha o papo de volta que eu estou falando para você, quando a gente aprende a educação financeira, aprende a gastar com cautela, aprende a ganhar em vez de estar pagando juros e multas. Juros e multas, muitos juros, para enriquecer ainda mais o banco e você continuar pobre. Porque você continua pobre porque quer. E por que fazer isso? Por que fazer isso? Por que realizar os sonhos? Por que você quer realizar os seus sonhos? Por que você quer continuar persistindo? Por que você quer mudar? Eu publiquei a seguinte frase: porque realmente nesse momento eu precisava começar essas duas coisas. Poderia ter pago à vista? Poderia. Poderia, mas optei em parcelar no cartão para não ficar no sufoco, pois era necessário fazer isso agora. Eu tenho passado 11 meses não comprando nada, só pagando as dívidas e o necessário. Agora tive que realmente comprar, mas não estou comprando mais nada. Sim. Eu fiz essa seguinte postagem porque naquela época eu falei um pouco do como eu estou hoje. Mas em relação a isso daqui que eu coloquei, é como eu estava naquela época. Naquela época eu estava nesse processo ainda tinha algumas contas, mas não estava mais pagando multa por atraso, nem juro por atraso. Só estava pagando as contas que eu tinha parcelada. E na época eu precisei comprar alguma coisa, que eu não lembro o que foi. Não tinha dinheiro para comprar o valor cheio, porque era alto o valor. E à vista saía com desconto, mas só que eu não tinha o dinheiro e eu estava precisando naquele momento comprar realmente esse objeto. E aí eu fui para o cartão. Não há mal você fazer isso, em comprar no cartão quando você precisa. Quando você precisa, você utilizar o seu cartão e parcelar. Ia ter desconto no objeto que você tem? Ia, mas você não tinha aquele dinheiro e como fala a frase, né? Que são os empreendedores, os especialistas que falam, né? Você precisa agora? Precisa. Então compra. Mas compra com cautela, parcela o mínimo que você puder parcelar. Coloca o mínimo de parcelas que você puder, que cabe no seu bolso, que você não vai ficar, com aquela parcela você não vai ficar endividada, porque tem as contas mensais e você vai ficar endividada. Então, faça tudo com cautela, que você vai ver o resultado, como hoje eu vejo, essa mulher empreendedora que eu sou, com esse canal que hoje eu estou aqui falando com vocês. Continuo no meu canal, continuo falando sobre educação financeira e realizando esse meu sonho de empreendedorismo e muitos outros sonhos que eu já realizei, já falei deles. Viajei com meu esposo para nossa lua de mel, 25 anos, boda de prata, só nós dois fomos para Fortaleza, pagamos tudo à vista, não ficamos devendo nada, economizamos, fizemos lá atrás uma área de serviço que eu queria fazer. Agora a gente comprou o carro, quer dizer,
E a gente vai ali, que nós gostamos muito de comer alguma coisa fora de casa, a gente vai lá e come, paga tudo à vista. Joga no cartão, como eu falei, quando não tem desconto, o preço já é à vista. É assim que nós fazemos hoje. Então, ser uma mulher empreendedora é todos os dias. É todos os dias realizar seu sonho. A realização de sonho, às vezes, é mínima. Mínima, às vezes é... eu quero muito comer algo que eu queria tanto e custava muito caro para mim e eu não conseguia. E hoje eu consigo comprar aquela coisa cara para me comer mesmo. Realizar sonhos, você tem que dar o valor da mínima coisa, de comer uma coisa, de comprar um objeto que você queira. Eu já coloquei o meu cocar. Antes eu não conseguia comprar o cocar porque para mim era muito caro. R$ 50 um cocar, nossa, é muito caro para mim. Mas como eu falei no início, e a valorização daqueles artesãos e aqueles empreendedores? Então, hoje não acho mais caro, tanto que eu comprei um cocar. Para mim, eu vou lá, eu compro. Tem vários tipos de cocar, mais caros ainda, com mais detalhes. Então, mas eu sei o valor que tem aqueles cocar e as pessoas que dependem daquele cocar, daquela venda daquele cocar. E até chegar lá ao vendedor final, muitas pessoas foram revendendo, foram vendendo até chegar lá. Então, a gente vai realizando o sonho. Eu queria comprar um cocar daquele. Comprei, R$ 50. Realizei meu sonho. E venho realizando meu sonho. E eu estou muito feliz com todas as escolhas que eu tenho feito como empreendedora, realizando os meus sonhos. Realizando esse sonho, realizando a mudança que está acontecendo. Naquela época, eu publiquei sobre essa mudança, ficar parado, aí eu coloquei por que fazer isso, li aqui para vocês por que fazer isso, aí eu coloquei assim, ainda estou pagando dívidas, só que agora elas são menos. Isso era em 20 de novembro de 2020, essa publicação que eu fiz, né? E eu escrevi o seguinte texto. Deixa eu ler aqui para vocês. O que quero que você entenda é que só ficar olhando e não agir não muda a sua vida financeira. Você precisa se movimentar. Você está no trabalho. Pense como você poderia solucionar seu problema financeiro. Leve com você sempre caneta e uma folha de papel, caso você esqueça. Empreste a caneta e uma folha de papel do colega. Escreva suas soluções. É importante escrever na hora que você pensa, pois vai esquecer disso, porque às vezes penso e não escrevo e acabo esquecendo. Depois fico me perguntando o que era mesmo que eu tinha pensado para aquele problema. Então escreva, leve uma caneta, empreste, escreva no papel. Sabe o que eu tenho feito? Esse papel se perde, eu tenho pegado e mandado para o meu esposo. Aí eu escrevo lá no WhatsApp, pego no WhatsApp, abro lá para o meu esposo, aí eu escrevo. Eu pensei nisso. Aí eu coloco lá e escrevo. Depois eu vou lá e já fixo lá para mim poder lembrar e escrever onde eu quero escrever para me repassar. O celular a gente está usando para tudo. Para ler a Bíblia, para entrar em contato, para escrever, para lembrar, para agenda, para aonde você for. Só ter uma internet que você consegue realizar seu sonho. A outra postagem. Isso acontece e é normal. Então, fuja do normal e faça diferente. Só assim conseguirá atingir seu propósito. Eu fugi do normal, do que todo mundo, a maioria dos brasileiros, está endividada. Isso é normal. Fugir. Eu sempre fugi do normal. Eu sempre fui uma pessoa além. Então, eu disse, não aceito isso. Eu quero mudar. Falo isso por hoje estar vivendo o meu propósito.
Hoje estou tão feliz por ter controle das minhas finanças que não vou voltar para o vício do endividamento. Hoje eu estou tão feliz por ter controle das minhas finanças que não vou voltar para o vício do endividamento. Hoje sou uma nova mulher, madura, com a certeza que tudo o que me propus a fazer no dia 2/12/2019, estou cumprindo e fui além. Então te convido a fazer isso e me falar as mudanças na sua vida. Eu deixo esse texto para você pensar. Então, te convido a fazer isso e me falar das mudanças na sua vida. Comente para mim, fale das suas mudanças na sua vida. Curta, compartilhe. O que você está conseguindo fazer? O que eu posso te ajudar a fazer? Qual é a sua orientação que você quer que eu te oriente? Como é a sua realidade? Então te convido a fazer isso e me falar as mudanças na sua vida.